vamos que vamos que vamos. Tchá, 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 tchá. Vamos que vamos que vamos que vamos que vamos. Ah, moleque, pra entrar na vibe da vírgula tem que estar soltinho. Então vamos lá? Olha na telinha, vem comigo é agora, vai. Vírgula. Simplicidade, clareza, objetividade e concisão são qualidades a serem observadas na redação oficial. Se liga só. Número 1. A primeira regrinha que a gente vai aprender sobre vírgula é esta daqui, que é a regra mais fácil que tem e todo mundo sabe usar. Quando você estiver diante de uma frase com termos enumerados, com termos numa sequência, com termos coordenados, um ao lado do outro, numa enumeração, as vírgulas são utilizadas para separá-los. Simplicidade, clareza, objetividade e concisão são qualidades a serem observadas na redação oficial. Observe que eu tenho uma sequência, uma enumeração. Portanto, eu vou utilizar vírgulas para marcar esta enumeração, esta coordenação de elementos enumerados. Beleza? Tranquilo? Agora, observe que eu coloquei uma última vírgula aqui e depois coloquei um E. Entre o penúltimo elemento de uma enumeração e o último elemento de uma enumeração, ou você coloca a vírgula, ou você coloca o E. A vírgula com o E constitui um erro. Então, eu coloquei a vírgula com E para dizer isso a você. Eu vou repetir. Vamos lá, eu vou repetir isso. Presta bastante atenção. Entre o penúltimo elemento de uma enumeração e o último elemento de uma enumeração, você pode escolher. Você pode usar a vírgula ou usar a conjunção aditiva E. Se você usar a vírgula, você não pode usar a conjunção aditiva E. Se você usar a conjunção aditiva E, você não pode usar a vírgula. Pestana, o mesmo vale para qualquer outra conjunção? Com certeza. Se você tiver diante de termos enumerados entre o penúltimo e o último termo, ou você vai colocar vírgula, ou você vai colocar uma conjunção. Beleza? Não dá para colocar a vírgula e a conjunção juntas. Portanto, essa frase, simplicidade, clareza, objetividade e concisão são qualidades a serem observadas na redação oficial. Esta frase estaria correta do ponto de vista da pontuação? Claro que não. Por quê? Porque ela apresenta vírgula seguida do E. Ou você vai usar a vírgula, ou você vai usar o E. Tá claro isso? Beleza? Então, fica ligado nisso, hein? Muito importante. Número 2. Aristóteles, o grande filósofo, foi o criador da lógica. Observe que o grande filósofo está explicando Aristóteles. Portanto, o grande filósofo é um aposto explicativo. Se é um aposto explicativo, você separa o aposto explicativo por vírgulas. Nesse caso, eu também poderia colocar parênteses ou travessões para destacar o aposto explicativo. Tudo bem? Terceira regrinha. Brasileiros, é chegada a hora de votar. Ontem eu vi no Facebook assim, quer ver? Não adianta sair para a rua como um leão se você vota como um jumento. Achei sensacional essa frase. Porque muita gente vai para a rua como um leão mesmo. Querendo quebrar tudo. Mas na hora de votar, faz M. Vamos lá. Brasileiros é um vocativo. Toda vez que você tiver um vocativo, você coloca o vocativo separado por vírgula. Beleza? Sempre o vocativo será separado por vírgula. Se, por exemplo, tivesse assim, quer ver? É chegada a hora, brasileiros, de votar. Aí, brasileiros estaria entre vírgulas. É chegada a hora de votar, brasileiros.
brasileiros, no fim da frase, estaria separado por vírgula. Beleza? Então, independentemente da posição do vocativo, vírgula nele. Número 4, quarta regra. O condenado, sereno e tranquilo, esperava sua morte. Observe que sereno e tranquilo é um predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito está deslocado. O lugar dele seria no fim da frase, ou seja, o condenado esperava sua morte sereno e tranquilo. Beleza? Portanto, meu nobre, se você deslocou o predicativo do sujeito, ele deverá ser separado por vírgulas. Fica ligado nisso. Tudo bem? Beleza? Agora, o predicativo do sujeito só vai ser separado por vírgulas quando ele estiver dentro de um predicado verbo nominal. Dentro do predicado nominal, o predicativo, mesmo deslocado, não vai ser separado por vírgula. Beleza? Fica atento a isso que eu acabei de dizer. Quinta regra. As explicações o professor procurou lhes dar. Observe, o professor procurou dar o quê? As explicações, objeto direto. A quem? A eles, objeto indireto. Esta vírgula aqui é facultativa, quando o objeto direto estiver deslocado. Você pode ou não colocar essa vírgula. Ela é facultativa, quando o objeto direto estiver deslocado. Pestana, e quando o objeto indireto estiver deslocado? A mesma coisa. Se estiver deslocado, no início da oração, a vírgula será facultativa. Beleza? Eu sempre vi exemplos no início da oração. Então, se cair alguma coisa na sua prova sobre isso, fique esperto que a vírgula é facultativa. Sexta regra. Aquele aluno era esforçado. Note que, quando houver uma repetição de um mesmo termo, essa repetição será separada por vírgula. Beleza? Não esqueça isso. Repetição de um mesmo termo, a vírgula será colocada. Sétima regra. A multidão foi, aos poucos, avançando para o palácio. Observe que, aos poucos, foi o modo como a multidão foi avançando. Ela foi avançando aos poucos. Note que aos poucos é um adjunto adverbial de modo e está deslocado. Por que ele está deslocado? Porque a posição original dele é no fim da frase. Se ele está no meio da frase, você deve separar por vírgulas. Aí você me pergunta assim, pô, Pestana, mas não tem aquele lance do adjunto adverbial ser de curta extensão, quando tem dois vocábulos? E aí as vírgulas seriam facultativas? Muito bom, é isso aí. Nesse caso, portanto, tais vírgulas são facultativas. Agora, se o adjunto adverbial fosse longo, ou seja, fosse de grande extensão, como, por exemplo, 3 vocábulos ou mais, aí as vírgulas seriam obrigatórias e não facultativas. Tudo bem? Vamos lá. Número 8, oitava regra. O político, a meu ver, deve sempre usar uma linguagem clara, ou seja, de fácil compreensão, ou melhor, acessível a todos. Observe que qualquer expressão explicativa, retificativa, opinativa, qualquer expressão curta que dê uma ideia de explicação, de exemplificação, como a expressão por exemplo, isto é, ou seja, ou melhor, melhor dizendo, quer dizer, a meu ver, para mim, qualquer expressão explicativa, retificativa, exemplificativa, opinativa, qualquer expressão desse tipo, a gramática diz que as vírgulas são obrigatórias para separá-las. Portanto, tais expressões vêm sempre entre vírgulas. Beleza? Tranquilão? Coisa linda, hein? E vamos, que a brincadeira ainda não acabou. Se liga só, olha para mim rapidinho.
Até agora, a gente viu a vírgula dentro do período simples. A partir de agora, na próxima lição, a gente vai ver a vírgula dentro do período composto, ou seja, a vírgula dentro de um período que apresenta mais de uma oração. Então fica ligado, porque há mais regras sobre vírgula e a gente precisa aprender. Vamos lá? Olho na telinha, vem comigo. Nona regra, vamos lá, agora em período composto. O decreto regulamenta os casos gerais, a portaria, os particulares. Observe que essa vírgula aqui está marcando a elipse do verbo regulamentar. Note de novo a frase. O decreto regulamenta os casos gerais. A portaria regulamenta os particulares. Percebeu? Tranquilo? Então a vírgula marca uma elipse de um termo mencionado anteriormente na frase. Beleza? Normalmente, a elipse é a elipse verbal, ou seja, um verbo está omisso e aí você coloca a vírgula para marcar a omissão do verbo. Tudo bem? Tranquilo? Continuando, 10ª regra. Observe. Levantava-me de manhã, entrava no chuveiro, organizava as ideias na cabeça, etc, etc, etc. Note que nós temos aqui orações coordenadas assindéticas. Toda vez que você tiver orações coordenadas assindéticas, elas serão separadas por vírgula. Por quê? Porque as orações coordenadas assindéticas vêm numa sequência, digamos assim. É quase um tipo de enumeração. E aí, por isso, as orações coordenadas assindéticas são sempre separadas por vírgula. Ok? Beleza? Show de bola. 11ª regra. Vamos lá. Deixa eu só fazer um adendo. Olha para mim rapidinho. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Muita gente me pergunta assim, pô, Pestana, eu sempre aprendi que a vírgula é uma pausa. Então, toda vez que você respirar ou quiser dar uma pausa, a vírgula será possível. Não é assim que a banda toca. Porque imagina o fanho escrevendo. Seria uma vírgula atrás da outra, sacou? Então, cuidado, não é o gago, né? Pô, tá perdido. Presta atenção. A vírgula tem tudo a ver com sintaxe, tudo a ver. É por isso que eu sempre coloco pontuação, quando eu explico alguma coisa, logo depois de sintaxe. Quando eu dou uma aula, quando eu faço um curso, quando eu escrevo um livro, não é isso? Eu só tenho um, mas enfim. Quando eu escrevi o livro, o fato é, quando eu ensino pontuação, eu ensino logo depois de sintaxe. Por quê? Porque observe que toda vez que eu explico por que a vírgula é colocada, eu dou uma explicação sintática. Não, porque tem termos coordenados. Não, porque é um apoio explicativo, um vocativo. É porque são orações coordenadas assindéticas. Porque é um predicativo do sujeito, é um adjunto adverbial deslocado. Percebe que todas as explicações estão ligadas à sintaxe. Porque, segundo o gramático Celso Pedro Luft, que tem um livrinho chamado A Vírgula, ele fez um livro só sobre a vírgula. E não é um livro completo, hein? É um livro que fala sobre muitas coisas relacionadas à vírgula, mas completo ele não é, definitivamente. Existem outros livros complementares ao livro do Luft, mas o livro é uma sensação. Por quê? Porque ele diz o seguinte, a vírgula tem tudo a ver com a análise sintática. Se você conhece a análise sintática, você sabe colocar vírgula. A vírgula, portanto, é um sinal sintático, mais do que fonológico, ligado à fala, não tem nada a ver. Beleza? Tranquilo? Olho na telinha, continuando. 11ª regra, vamos lá. Alguns policiais estão envolvidos em corrupção e continuam a se envolver cada vez mais. Vamos lá. E continuam a se envolver cada vez mais é uma oração coordenada sindética aditiva. As orações coordenadas sindéticas aditivas, iniciadas pelo E e pelo NEM, nunca vêm separadas por vírgula. Eu vou repetir.
As orações coordenadas sindéticas aditivas, iniciadas pelo e e pelo nem, nunca vêm separadas por vírgula. Porém, observe que nem tudo são flores nessa vida. 12ª regra. Alguns policiais estão envolvidos em corrupção e os políticos não deixam para menos. Observe o seguinte. Você está vendo essa vírgula aqui entre parênteses? Essa vírgula é facultativa. Por que é facultativa? Porque alguns gramáticos dizem que ela é facultativa e outros gramáticos dizem que ela é obrigatória. Ah, então por que você está batendo o martelo dizendo que ela é facultativa? Porque as provas de concursos públicos que eu conheço trabalham essa vírgula como facultativa. Ué, Pestana, mas você acabou de explicar que as orações coordenadas sindéticas aditivas não são separadas por vírgula, nunca. Mas eu falei logo depois o seguinte, mas nem como tudo são flores nesta vida. E aí quando eu disse isso, eu quis dizer o seguinte, existem exceções na língua portuguesa. E você está cansado de saber que existem exceções. Eu vou te explicar por que essa vírgula pode ser colocada antes do e. Leia de novo a frase. Alguns policiais estão envolvidos em corrupção e os políticos não deixam para menos. Observe que há duas orações neste período. A primeira oração é: alguns policiais estão envolvidos em corrupção, e a segunda oração é: e os políticos não deixam para menos. Observe que o sujeito das orações são sujeitos diferentes. E aí a gramática diz que quando os sujeitos são diferentes, a vírgula pode ser colocada antes do e. Outros gramáticos vão dizer que a vírgula é obrigatória antes do e. Pestana, quem diz que é facultativo? Bechara, por exemplo. O William Roberto Cereja. A Tereza Cochar Magalhães. Esses gramáticos dizem que a vírgula é facultativa. Outros gramáticos são mais incisivos, dizendo que a vírgula é obrigatória. Como, por exemplo, Rocha Lima, Segala, Celso Cunha, beleza? Se eu não estou enganado, todos esses falam que a vírgula é obrigatória. E aí, Pestana, o que eu faço numa prova de concurso? A prova de concurso eu já vi cair uma questão encarando como facultativa. Ou simplesmente o cara perguntava se a vírgula estava correta. E aí, como você sabe que alguns gramáticos dizem que ela é obrigatória e outros dizem que ela é facultativa, a vírgula sim está correta. Não tem problema colocar uma vírgula antes do e quando o e liga orações com sujeitos diferentes. Tá claro isso? Beleza? Então, cuidado com essa vírgula antes do e. Ela pode ser colocada quando o e liga orações com sujeitos diferentes. 13ª regra. Vamos que vamos. Ele sempre chega atrasado e nunca leva bronca do patrão. Observe que essa oração iniciada pelo e também é uma exceção, porque a vírgula antes dela é obrigatória. E quem diz isso é o gramático Luiz Antônio Sacconi. O Sacconi diz que a vírgula é obrigatória antes do e, quando o e equivale a mais, porém, ou seja, quando o e tiver valor adversativo. E aí, esse gramático diz que a vírgula é obrigatória, e eu já vi uma questão na FGV encarando essa vírgula como obrigatória. Ele sempre chega atrasado e nunca leva bronca do patrão. Portanto, você vai colocar uma vírgula antes do e quando o e equivaler a mais ou porém. Olha para mim então. Ô Pestana, então, quando você disse que nunca tem vírgula antes do e, a verdade é mentira, né? Porque existem exceções. Cara, vê se você entende. Eu posso dizer assim, olha, presta bastante atenção. O Brasil nunca vai ser derrotado pelo México.
O Brasil nunca vai ser derrotado pelo Japão. O Brasil nunca vai ser derrotado por seleção nenhuma em número de títulos mundiais. O Brasil, inclusive, nunca vai ser derrotado pela Espanha em número de títulos mundiais. Afirmei isso, né? Bem categoricamente, nunca. Só que raciocina comigo. Logo depois eu digo assim, vamos lá, o Brasil nunca vai ser derrotado por time nenhum em número de títulos mundiais, exceto pela Alemanha. Quando eu uso exceto, percebe que o exceto serve como, de certa maneira, uma forma de desmentir o que eu acabei de dizer. Então é possível você primeiro afirmar categoricamente e depois desmentir alguma coisa. Como é que se desmente alguma coisa? Quando você cria uma exceção. Existe uma regra e existe uma exceção. Então, esses casos de vírgula antes do E são exceções, bem pontuais. Podem cair na prova? Com certeza podem cair na prova. E é por isso que eu estou explicando. Beleza? Então, a vírgula antes do E não deve ser colocada, exceto em alguns casos, como a gente está vendo aqui. Beleza? Tranquilo? Então, vem nessa batida. Vamos lá. Continuando. Próxima frase, 14ª regra. Vamos lá. Eles violaram a lei e foram presos. O gramático Luiz Antônio Sacconi diz que essa vírgula também é obrigatória antes do E com valor consecutivo. Ou seja, quando o E indicar consequência. O gramático Sacconi diz que essa vírgula é obrigatória. Eu não conheço outro gramático que diga que ela é obrigatória. Mas, como existe um gramático que diz que ela é obrigatória, a gente precisa levar em conta a opinião desse cara. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, fica ligado nessa vírgula antes do E com valor de consequência. Vamos lá, 15ª regra. Alguns policiais estão envolvidos em corrupção e tramas obscuras e conluios e todo tipo de intrigas escusas. Observe que a vírgula está colocada antes do E porque o E se repete. Essa regra tem um nome. A gente chama de polissíndeto. O que seria um polissíndeto? Polissíndetos são vários síndetos ou várias conjunções. Em outras palavras, é a repetição de uma conjunção. Isso não vale só para o E. Isso vale para qualquer conjunção que se repita. Então, se você tiver uma repetição de uma conjunção, você vai colocar vírgula antes de cada conjunção. Tá claro isso? Maravilha. Por fim, a última exceção da vírgula antes do E. É esse caso aí que, inclusive, também já caiu na prova da FGV. Fiz, vírgula, e faria de novo. Observe que esse E, ele tem um valor de realce. Ele serve como ênfase de uma informação que se seguirá a ele. Fiz e faria de novo. Então, quando você tiver um E com valor enfático, com valor de realce, a vírgula será obrigatória antes dele. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Portanto, cuidado com essas exceções antes do E. Beleza? Você pode colocar vírgula antes do E nessas exceções que a gente viu. Tudo bem? Fica ligado. Vamos lá, 17ª regra. Não só trabalho de manhã e à tarde, mas também estudo à noite. Observe, quando você tiver aquelas construções correlativas aditivas, não só, mas também, não apenas, mas também, não somente, mas também, não só como ainda, não apenas como também,
não somente, bem como, enfim. Quando você tiver aquelas construções correlativas aditivas, a vírgula, separando as orações iniciadas por essas expressões correlativas, a vírgula será facultativa, beleza? Existem alguns gramáticos que dizem que ela é obrigatória, como o Luiz Antônio Sacconi, se eu não estou enganado. Existem outros gramáticos, por outro lado, que se omitem no que diz respeito ao uso dessa vírgula. E aí a gente percebe que toda vez que os caras dão um exemplo, com não só, mas também, ora eles colocam, ora eles não colocam. Portanto, essa vírgula aqui eu chamo de facultativa justamente pelo fato de haver registro dessa construção com vírgula e haver registro dessa construção sem vírgula. Tudo bem? Tranquilo? E é assim que eu já vi cair em prova, considerando tal vírgula como facultativa. Se eu não me engano, foi no CESP. Não me lembro agora, obviamente, a questão. Mas eu acho que foi no CESP. Mas vamos lá, continuando. 18ª regra. A casa, muito antiga, e além dela, o edifício, moderníssimo, formavam um visível contraste. Vamos entender cada vírgula da brincadeira aqui. Vamos lá. A casa, muito antiga, e, além dela, o edifício, moderníssimo, formavam um visível contraste. Observe o seguinte. Eu vou falar sobre todas as vírgulas, mas a gente vai se fixar numa vírgula em especial. Tá vendo essa vírgula aqui? E essa daqui? Elas servem para separar o predicativo do sujeito que está deslocado. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Por que eu digo que é um predicativo do sujeito, Pestana? Porque antiga é um adjetivo. Se é um adjetivo, eu só posso dizer que se trata de um adjunto adnominal ou de um predicativo do sujeito. Como está separada por vírgulas, essa construção muito antiga, eu não posso dizer que é um adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal não vem separado por vírgula do substantivo a que ele está ligado. Portanto, eu só posso dizer que é um predicativo do sujeito. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora, e essas vírgulas aqui separando o além dela? O além dela é uma expressão de acréscimo. Alguns gramáticos vão dizer que é um adjunto adverbial de acréscimo. Existe esse adjunto adverbial? Existe. Além dela dá uma ideia de acréscimo. E as vírgulas estão colocadas para separar o além dela. E as outras vírgulas? Estão separando o predicativo do sujeito moderníssimo. O sujeito aí qual é? A casa, ou melhor, os núcleos do sujeito. Casa e edifício. O sujeito é o quê? É tudo isso aqui. A casa muito antiga e além dela o edifício moderníssimo formavam um visível contraste. O que eu queria falar aqui, nessa estrutura, que nem é de período composto, mas enfim, eu coloquei aí tardiamente, coloquei esse exemplo aqui tardiamente, é que eu queria falar dessa vírgula aqui, cara. Essa vírgula aqui é sensacional. Por que essa vírgula é sensacional? Porque muita gente pensa assim, quer ver, ó? Não pode haver vírgula entre o sujeito, não é isso? Que seria tudo isso que está entre parênteses, e o verbo. Aí o cara diz que essa vírgula aqui está errada, antes do formavam. Mas essa vírgula não está errada. Essa vírgula está aí por um motivo. Ela está aí para separar o predicativo do sujeito moderníssimo. E como ele é um predicativo do sujeito e precisa vir entre vírgulas,
essa vírgula aqui não está separando o sujeito do verbo. Essa última vírgula definitivamente não está separando o sujeito do verbo. Ela está separando o adjetivo, ou melhor, o predicativo do sujeito moderníssimo. Beleza? É por isso que ele é iniciado e fechado por vírgulas. Cuidado, portanto, com essa vírgula. Outra vírgula que eu acho bacana mencionar é essa daqui. Você poderia perguntar assim, pô, Pestano, o que justifica essa vírgula antes do E? Vocês já não tinham mostrado as exceções? Essa vírgula aqui, meu camarada, não está por causa do E. De novo, essa vírgula aqui está por causa do predicativo do sujeito muito antiga. Então, note que muito antiga deve vir entre vírgulas. Portanto, essa vírgula é por causa do predicativo do sujeito, que deve vir entre vírgulas. Tudo bem? Cuidado com essas vírgulas que podem atrasar a sua vida. O cara pode criar uma pegadinha aqui para você. E eu não quero que você caia nesse tipo de pegadinha. Beleza? Na aula que vem eu continuo a brincadeira, tá? A gente parou 18ª, vamos lá, 19ª. Não dá tempo de falar agora, mas na aula que vem eu vou continuar falando sobre isso. Olha para mim rapidinho. Pelo que você pôde perceber, vírgula tem muitas regras. Ao fim do capítulo sobre vírgula, a gente vai se dar conta de que existe um X número, beleza? De regras relacionadas a vírgulas. A gente vai parar por aqui. Na próxima aula, a gente continua a vírgula e, de repente, já emenda em ponto e vírgula. Belezinha? Safo? Fui. Valeu!